Bem-vindos a mais uma aula de História. Iniciamos hoje o segundo bimestre. E neste segundo bimestre, iniciaremos com Renascimento e Humanismo. Você poderá acompanhar esta aula através do slide. Faça as suas anotações. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar. Essa aula de hoje, ela está iniciando então o segundo bimestre do ano letivo de 2020. Renascimento e Humanismo. Quando a gente fala do Renascimento e do Humanismo, a gente já vai estar falando sobre o início da Idade Moderna. E a unidade temática do segundo bimestre será o Humanismo, Renascimento e o Novo Mundo. Então nós vamos estar falando e dando ênfase a essa unidade temática, que é muito importante para a gente aprimorar os nossos estudos. Diante disso, quais são os objetivos desta aula que vamos ter ao longo desse segundo bimestre? Identificar as principais características do Renascimento e Humanismo e analisar os seus significados. Então, durante este segundo bimestre, durante as aulas, nós vamos aprimorar os nossos conhecimentos a respeito, então, do Renascimento e Humanismo. Quais foram as suas contribuições para nós? A partir daí, nós vamos fazer a introdução do conteúdo, que é muito importante a gente saber o que vamos estudar durante este período, ok? Primeira coisa que vamos contextualizar, alunos, é que na Europa medieval, o clero católico administrava as escolas e as universidades. Portanto, queridos alunos, estamos analisando primeiramente a fase da Idade Média. Por quê? Nesta fase da Idade Média, na Europa medieval, conforme eu já expliquei para vocês, a Igreja Católica detinha praticamente todo o poder. Ela estava basicamente unida com o Estado. Então nós podemos dizer que o Estado e a religião é que comandava praticamente o povo desse período. Para eles, o único caminho de compreensão da vida era o da fé e da religião. Então a fé e a religião estavam ligadas. Eles defendiam uma visão teocêntrica, pois acreditava que a vida deveria ser guiada pela crença na vontade de Deus, que era considerado o centro do universo. Inclusive, eu já expliquei para vocês o que essa teoria teocêntrica significa, que é quando, na Idade Média, as pessoas, o povo, colocava Deus como o centro de tudo, o centro do universo, o centro do mundo. Então, neste período, na Idade Média, na Idade Medieval, eles defendiam uma visão teocêntrica, ou seja, que tudo deveria acontecer pela vontade de Deus, E eles defendiam que Deus era o centro do universo, o centro do mundo. Partindo desse princípio, a gente pode analisar que os pensadores de uma corrente filosófica chamada de escolástica procurava conciliar a fé e a razão. Então, a fé praticamente ela tinha que estar ligada dentro do ser. Por quê? Porque a partir daí o homem não fazia as suas vontades, mas a vontade de Deus. Eles defendiam também que a verdade absoluta estava na palavra de Deus, revelada nas Escrituras, ou seja, na Bíblia Sagrada.
Então, a partir do momento, alunos, que estamos analisando o contexto histórico aqui deste período da Idade Média, é bom a gente estar analisando o que foi para a gente poder entender, na realidade, o que foi o movimento do humanismo e do renascimento, ok? Alguma dúvida? Podemos continuar então. Só revisando, o homem na Idade Média, na Europa medieval, defendiam que o Deus era o centro do universo, ok? Vamos para frente então. Vamos fazer agora uma análise geral. Essa análise geral é praticamente como que era o poder da Igreja Católica na Idade Média. Bom, todos nós sabemos, e já foi falado para vocês, que a Igreja Católica, ela praticamente acumulava poder em suas mãos. Sendo a única religião daquele período, ela praticamente é que comandava. Então a Igreja tinha um poder enorme, a Igreja Católica. Então ela se via como uma postura servil perante Deus, né? E a Igreja, que é a postura teocêntrica, lembrando que o teocentrismo é colocar Deus no centro de tudo, ok? Do universo. Nós temos aí o teocentrismo, que é a visão de um mundo cristão, né? Deus é a perfeição e a superioridade, o centro de todas as coisas, e o homem fica em segundo plano como imperfeito e pecador. Então o homem praticamente, ele vivia-se, praticamente ele era visto como um pobre pecador, ok? A igreja então ela tinha uma visão praticamente teocentrista, ou seja, Deus acima de tudo e o homem abaixo como um ser imperfeito e pecador. Tudo bem? Tudo tranquilo? Ok. Mas algumas transformações estavam à vista, né? A gente sabe que no final da Idade Média, a gente daqui a pouco vai falar sobre aquele período ali da Idade das Trevas, que eu já falei para vocês em sala de aula. E é importante a gente estar analisando agora essas transformações que está chegando, né? A visão do homem vai mudar. Então, nós vamos estar analisando agora. Essa forma de ver o mundo já não correspondia às transformações que estavam acontecendo na Europa praticamente desde o século XI. Por quê? Mas quais as transformações que estavam vindo? Essas transformações seriam o quê? A urbanização, né? A criação das cidades, né? O homem estava saindo do campo, indo para a cidade, criando um centro, né, de urbanização. A gente chama de renascimento urbano, né? A intensificação do comércio, que é muito importante quando as pessoas elas saem do campo e vão se concentrar nas cidades, criando cidades, elas praticamente querem melhores condições de vida. Então, a urbanização está ligada com a intensificação do comércio e o enriquecimento da burguesia. Por quê? Porque esses burgueses, eles vão se constituir nessas cidades, eles vão praticamente construir aí maneiras para poder intensificar o comércio, principalmente praticando as feiras livres. Neste período aqui é muito importante a gente estar analisando que foi um período onde houve aí principalmente o período das grandes navegações, né, onde praticamente buscavam-se aí as especiarias, as índias, para vender a esses burgueses para eles poderem então revender, ok? Então, neste período aqui, as transformações é a urbanização, a intensificação do comércio e o enriquecimento da burguesia. A gente está notando, alunos, que está transformando a sociedade, né? A sociedade ela está saindo daquele modo ali, né, de época medieval, de época das trevas, e está começando um novo período agora, que é a Idade Moderna, ok? A modernização está chegando.
A partir daí, gente, temos que analisar também o seguinte, contribuindo aí para essas transformações, vão surgindo, gente, ideias novas para renovar os estudos tradicionais, valorizando o quê? Outras áreas de conhecimento, como a história, como a filosofia, como a literatura retórica, né? Quer dizer, aquela literatura oratória, aquela literatura que o homem vai começar a desenvolver o seu raciocínio, desenvolver a sua razão, né? E também a matemática, que vai ter um salto muito grande, muito importante aqui. Então, diante do surgimento aí, né, das cidades, intensificando os comércios, a burguesia se enriquecendo, vai surgir também ideias novas, né, no campo literário, no campo cultural, justamente porque vai haver uma renovação das ideias, né, para que o povo, para que o homem possa pensar a partir do momento do Renascimento. Então, valorizar outras áreas do conhecimento é praticamente dar valor à cultura. É um movimento cultural, né? É o renascentismo cultural deste período aqui, ok? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam compreendendo a aula de hoje, ok? Vamos para frente então. A partir daí, se a gente for analisar as transformações à vista, tudo que eu falei para vocês, a gente vai estar analisando agora um movimento que vai impulsionar a sociedade dessa época aqui, que será o quê? Um movimento denominado Renascimento. Renascimento, alunos, conforme nós já falamos, é praticamente nascer de novo. Nascer o que de novo? É importante analisar que o Renascimento foi um movimento intelectual e cultural que surgiu lá na Itália, no final praticamente do século XIV, início do século XV, passando para o XVI, e foi um movimento muito importante, gente, um movimento intelectual e cultural, conforme eu já falei para vocês, que expressava o quê? Um novo modo de pensar do ser humano moderno. Olha para vocês ver, olha para vocês analisarem comigo. Um movimento intelectual e cultural que expressava um novo modo de pensar do ser humano moderno. Isso é muito importante para nós, alunos. Por quê? Porque vai ser a partir deste momento, no final do século XIV, início do século XV, lá na Itália, é que vai começar este movimento intelectual e cultural denominado de Renascimento. A sociedade ela vai estar nascendo novamente, principalmente para poder para eles poderem restaurar aí a cultura greco-romana, que nós vamos estar falando para vocês daqui a pouquinho. Diante disso, queridos alunos, conforme eu já falei para vocês, esse movimento é chamado de Renascimento. A partir daí, temos que analisar também que começou na Itália, mas ela se expandiu, esse movimento se expandiu praticamente por todo o resto da Europa. Itália foi o centro, mas ela se expandiu praticamente por toda a Europa. A partir daí, o que nós vamos analisar agora é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Por que a Itália? Por que a Itália ela foi escolhida para ser o berço do desenvolvimento do Renascimento? É o que nós vamos ver agora. Eu vou dar uns segundinhos para vocês pensarem. As condições favoráveis que a Itália praticamente favorecia para desenvolver este movimento chamado Renascimento. Por que que este movimento nasceu na Itália, surgiu na Itália? Vamos lá? Analise comigo, por favor. Olha só. A Itália ela estava dividida em vários estados e alguns deles eram muito ricos. Olha para vocês verem. Então, uma questão que a gente tem que analisar é que a Itália ela tinha alguns estados
muitos ricos, que inclusive poderiam ajudar aí os nossos artistas a desenvolverem aí as suas culturas, as suas artes, dando valor na arte humana. Então isso é importante a gente estar analisando. A Itália, ela estava dividida praticamente aí em vários estados e alguns deles eram muitos ricos. Diante disso, alguns desses estados, eles eram rivais entre si. Eles rivalizavam entre si, normal daquela época. Essa rivalidade principalmente era por disputa de poder, por disputas de interesses. E muitas das vezes o que acontece? A partir dessa análise, a gente tem que entender que dentro desses estados haviam muitos mecenas. Esses mecenas, gente, eram homens ricos que ajudavam vários artistas, conforme eu falei para vocês anteriormente. Então isso é bom a gente estar analisando, tá ok? Então, dentro desses estados aí da Itália, existiam praticamente aí homens ricos que ajudavam vários artistas a desenvolver aí a sua arte. Inclusive, apoiando eles financeiramente, uma vez que eles eram ricos. Então, estes homens, eles eram chamados de mecenas, homens ricos que ajudavam vários artistas daquela época do início aí do Renascimento cultural. Partindo desse princípio, a gente tem que analisar o seguinte também: a abundância de vestígios romanos e gregos que serviam de modelo aos artistas, foi o que eu falei, né? O renascimento cultural e urbano, ele vai dar valor no resgate aí de quê? Dos vestígios romanos e gregos, né? Das contribuições dos romanos e dos gregos, que a gente, inclusive, já falei para vocês que foi aí o momento que a civilização grego-romana se desenvolveram. E o que a gente pode estar analisando diante desse fato é que estas civilizações, elas contribuíram muito para o desenvolvimento da cultura. Elas desenvolveram muito para o desenvolvimento, principalmente aí da nossa cultura, ok? Vamos para frente então. Resumindo, por que a Itália ela foi o berço aí do Renascimento? Justamente porque ela estava dividida em vários estados e alguns desses estados eram estados ricos, né? Muitos ricos, e a gente pode observar também que dentro desses estados existiam aí homens ricos, e estes homens ricos, eles eram chamados de mecenas. Eles ajudavam vários artistas a desenvolver aí a sua cultura, ok? Tranquilos? Então vamos para frente. Olha só, diante disso, o que é importante a gente estar analisando? Olha só, humanismo. O humanismo, já inclusive falei para vocês sobre essa teoria do humanismo. A gente pode observar que o humanismo vem de humano, vem de pessoas, vem de pensamento humano, né? Então a palavra humanismo, ela deriva do latim, que significa humanus, e significa humano, conforme eu já falei para vocês. Nós podemos definir brevemente um humanista como alguém cuja visão do mundo confere grande importância aos seres humanos, à vida e ao valor do ser humano. O humanismo, alunos, realça a liberdade do indivíduo, a razão, as oportunidades e os direitos do homem enquanto ser humano. Então nós podemos observar que o humanismo, ele vai entrar aí, né, na verdade, ele vai ser, né, uma oposição ao antropocentrismo. Antes, na Idade Média, o homem, né, ele ficava em segundo plano. Ele era aquele homem pecador, ele era aquele homem ignorante. Mas a partir do momento que nasce aí o movimento renascentista, nós vamos estar analisando que o homem, ele vai
começar a ser o centro do universo. É claro que nós não vamos deixar Deus de lado, né? Mas o homem, ele vai começar a participar aí à frente. Ele vai estar desenvolvendo a sua razão. É um movimento intelectual que vai praticamente usar aí a sua liberdade para que ele possa estar usando a razão e as oportunidades e os direitos que ele virá a ter a partir do momento do renascimento, ok? Então, o humanismo é praticamente aí, ele faz aí uma, ele é contrário, né, ao antropocentrismo, ok? Espero que vocês tenham analisado. Vamos para frente então. Olha só, quais as características do humanismo? Então, o humanismo tem as seguintes características. O pensamento humanista tem como base, olha só, a forte rejeição dos valores e formas culturais medievais, a valorização dos ideais e formas de expressão literária e artística da antiguidade greco-romana, a crença no homem como ser racional, o espírito crítico e o livre arbítrio, o homem como autor e destinatário de todo saber. Alunos, vamos tomar nota aqui dessas características do humanismo. Olha, para vocês observarem a importância que é esse movimento intelectual chamado humanismo. Esse pensamento humanista, gente, ela faz uma forte oposição, uma forte rejeição aos valores aí e formas culturais da Idade Média, porque ele começa a valorizar aí a literatura, a arte da civilização antiga greco-romana. E nós podemos observar que, a partir desse momento do surgimento do humanismo, né, o homem ele vai começar a desenvolver o seu raciocínio. Então ele vai começar a usar a razão. Ele vai começar a ter um espírito crítico. Ele vai ter liberdade de expressão. Ele vai ter livre arbítrio para poder dizer o que pensa. Ao contrário, lá no antropocentrismo, onde Deus era o centro do universo, praticamente o homem não podia raciocinar, o homem não podia falar o que pensava. Por quê? Porque ele estava em segundo plano como um ser pecador, ok? Então o que a gente tem que analisar aqui, dentro dessa contextualização, é que o homem, aqui no Renascimento, ele começa a ocupar aí praticamente o centro do mundo, o centro do universo. Não vamos colocar Deus de lado, mas o homem ele vai começar a ter uma participação maior na sociedade. O homem ele vai ser aquele que será o destinatário de todo saber. Se a gente for analisar, alunos, até hoje na sociedade, o homem ele ocupa papéis importantes dentro da sociedade, certo? Mesmo sendo um chefe de família, até mesmo um governante, o homem ele faz parte da sociedade, ele é um ser importante dentro da sociedade. E quando eu falo homem, eu estou dizendo homem e mulher, conforme eu já falei para vocês, ok? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, alunos, vamos entrar em contato comigo. Estarei à disposição de vocês, ok? Vamos então continuar a nossa aula. Gente, olha só. Vamos analisar agora as características do Renascimento. Então eu vou falar alguns trechos e logo em seguida eu vou falar para vocês qual movimento intelectual faz parte. Isso aqui é para a gente estar analisando, para vocês entenderem melhor o conteúdo, ok? Vamos lá então. As características do Renascimento. Olha só.
o texto. Deus escolheu o homem e, colocando-o no centro do mundo, disse-lhe: És tu que, segundo os teus desejos e o teu discernimento, podes escolher. Gente, esse texto, ele faz praticamente a ideia do antropocentrismo, onde o homem passou a estar no centro do universo e das preocupações humanas. Tudo é feito à medida do homem, para o bem-estar do homem e para a sua valorização. Mais uma vez, a gente tem que colocar o teocentrismo e o antropocentrismo juntos. No teocentrismo, a gente coloca Deus como centro do universo, como centro do mundo. E de outro lado, a gente coloca no antropocentrismo o homem no centro do mundo, no centro do universo. Mais uma vez, eu vou falar para vocês, não quer dizer que no antropocentrismo nós tiramos Deus de tudo, não. Deus, ele é colocado de lado. Nós não podemos deixar Deus, né? Nós não podemos esquecer de Deus, principalmente quem é cristão. Mas aqui na teoria, aqui do movimento intelectual antropocentrismo, o homem ele passa a estar no centro do universo, no centro das preocupações humanas. É ele que comanda, é o homem que vai começar a controlar praticamente o universo, ok? Mais uma vez, o Deus não é colocado do lado, e Deus não é tirado praticamente, ou melhor dizendo, Deus não é esquecido, ele é colocado de lado. Por quê? Porque nós não podemos abandonar a crença em Deus, ok? Outra característica importante é esse que nós vamos falar agora, do individualismo. Olha só, isso tudo dentro do humanismo, gente, vamos ter foco. Olha só, olha o texto. Coloquei-te no centro do mundo para que daí pudesses facilmente observar as coisas. És tu que, pela tua livre vontade, podes escolher o teu próprio modelo e a forma de te realizares. Pela tua vontade, poderás descer às formas degradadas da vida, que são animais. Pela tua vontade, conseguirás alcançar as suas formas mais elevadas, que são divinas. Então a gente fala nesse texto do individualismo, né? Por que individualismo, professor? Porque aqui, gente, o homem, ele tem capacidade para escolher e decidir por si próprio, para pensar por si próprio, e passa a valorizar-se e a acreditar nas suas capacidades. O individualismo, gente, é importante. Por quê? Porque o homem, um ser que tem a capacidade de pensar, tem a capacidade, né, de analisar fatos, ele, a partir do momento que ele próprio começa a refletir, começa a usar a razão para pensar, ele então começa a acreditar nas suas próprias capacidades. Isto é o individualismo, né? Muitas pessoas podem estar pensando que isso pode ser chamado de egoísmo, mas egoísmo é diferente, né? Então, a gente tem que entender que o individualismo é você se exercitar, é você valorizar e acreditar que você é capaz, né? O egoísmo, muitas das vezes, é a gente não a gente pensar que só nós sabemos as coisas, né? E a gente, quando fala do individualismo, o ser individualista, ele quer, na verdade, pensar, e a partir do seu pensamento, acreditando na sua capacidade, ele poderá então transformar o mundo, ok? Então, nós vimos anteriormente o antropocentrismo, colocando o homem no centro do mundo. Agora, o individualismo, que o homem tem aí a possibilidade de decidir por si próprio. E agora,
nós vamos falar do classicismo e humanismo. Então, olha só o texto, como que ele fala para a gente. Olha só. No nosso tempo, todas as matérias nos interessam. Aprendemos grego, sem o qual ninguém se pode considerar sábio, hebraico e latim. Considero indispensável que aprendas estas línguas. Olha só, gente, esse movimento intelectual, classicismo e humanismo, é o gosto pela cultura clássica, pelas línguas grega e latina, pelos pensadores clássicos, pela arte, pela literatura clássica, pelos valores clássicos que valorizam o homem. Olha só, gente, o classicismo ele está ligado à cultura clássica. Por quê? Nós vamos ver aqui no Renascimento que a cultura clássica ela está ligada diretamente ao movimento, né? Então, a cultura grega e romana, né, justamente, né, que foi esta recuperação aí, né, desses povos, praticamente aí da civilização greco-romana, a gente pode observar que essa teoria está ligada diretamente nos pensadores clássicos, na arte, na literatura clássica, e inclusive também valorizando o homem. Por quê? O homem será a peça fundamental para difundir aí o renascimento, ok? Nós vamos estar falando para vocês no decorrer das nossas aulas, ok? Então vamos para a frente. Bom, gente, é importante a gente dizer também que uma das características do Renascimento é o que? É o naturalismo. Preste atenção agora no texto. Quanto à natureza, quero que a estudes cuidadosamente. Deves conhecer os peixes que enchem os mares e as aves que voam nos céus, as árvores de todas as florestas e as ervas de todos os campos, os metais ocultos no ventre da terra e as pedras preciosas de todos os continentes. Depois, mais cuidadosamente ainda, estuda os livros dos médicos gregos, árabes e latinos, e através da prática da anatomia, procura conhecer esse outro mundo que é o homem. Olha, gente, o homem ele está presente praticamente em todo esse movimento intelectual. E o naturalismo é o interesse pelo estudo da natureza, né? A natureza física e humana em todos os aspectos. É aqui, alunos, que vai nascer o espírito científico. Esse espírito científico ele vai estar ligado principalmente aí com a física, principalmente também com a astronomia, né? A gente vai entender também que nessa natureza física, o homem ele busca explicar o mundo por meio da observação e da experimentação. É o homem que vai desenvolver essas teorias, alunos. É o homem que vai começar a estudar a natureza. É o homem que vai começar a estudar a física. É o homem que vai começar a estudar o desenvolvimento aí, principalmente da ciência, principalmente do estudo científico, ok? Então tudo que nós temos hoje, né, a ciência avançada que nós temos, tudo que diz respeito às novas tecnologias é interesse pelo estudo da natureza física e humana em todos os aspectos da nossa vida, ok? Então o naturalismo também é uma característica do Renascimento, ok? Bom, alunos, acredito eu que vocês podem estar me procurando se tiver qualquer dúvida a respeito desse conteúdo, né, aí do Renascimento. É um conteúdo muito importante para que vocês possam aprender a cada vez mais a desenvolver o raciocínio de vocês, ok? Vamos então para nosso próximo tema.
Outra questão importante da característica do renascimento é o uso da razão. Eu acredito, alunos, que a razão, ela praticamente comanda o nosso corpo, né? A gente tem um ditado que diz o seguinte, que é o cérebro que comanda o nosso corpo. E, na verdade, é ele mesmo, né? Inclusive a razão, quando a gente fala de razão, a gente logo coloca a mão na cabeça, né? Você agora deve estar pensando assim, né? Como que o meu cérebro está controlando o meu corpo neste momento? Será que eu estou prestando atenção no que o professor Alex está falando? Será que eu estou usando a razão para que eu entenda este conteúdo? Então é importante você analisar que o uso da razão é importante. Ter um espírito crítico, tá? Então olha o texto aqui para vocês analisar comigo. Leiam comigo, por favor. Se alguém julgar que falo com mais atrevimento do que verdade, venha inspecionar comigo as vidas humanas. Este mete no ventre tudo quanto ganha, poucos dias depois passa fome. Aquele não vê a felicidade, senão no sono e no ócio. Os negociantes mentem, roubam, defraudam, enganam e consideram-se pessoas muito importantes, porque andam com os dedos cheios de anéis de ouro. Gente, o uso da razão é a gente ter um espírito crítico. O homem, ele passa a pensar por si próprio, a questionar a sociedade, o mundo que o rodeia, em vez de o aceitar como um dado adquirido. Até o saber tradicional passa a ser questionado. Nós temos, alunos, que aprender a ter um espírito crítico, a não aceitar tudo que vem até nós. Se você concorda, tudo bem. Se você não concorda, você tem que questionar. Por quê? Porque nós temos que ter esse espírito crítico. Aqui no Renascimento, o uso da razão foi importante justamente por quê? Porque nós devemos de ter esse espírito crítico. Nós devemos ter esse espírito crítico, mas nós devemos também de nos vigiar. Nós não também podemos usar desse espírito crítico para a gente constranger as pessoas, para a gente magoar as pessoas. A gente tem sempre que ter o quê? Um espírito crítico voltado para quê? Voltado para o questionamento da sociedade que nós vivemos. Ou você concorda ou você discorda. É esse espírito crítico que nós temos que ter, ok? Tudo tranquilo? Espero que você esteja entendendo o conteúdo do Renascimento. Lembrando que nós estamos já no segundo bimestre do ano de 2020, ok? Vamos então para frente. Uma das características do Renascimento também é a valorização do conhecimento, né? Leia comigo agora o texto. Nunca os nossos antepassados imaginavam que viria o tempo em que o Ocidente conheceria o Oriente, como agora conhece. Os escritores antigos escreveram sobre isso tantas fábulas que se pensava ser impossível navegar até o Oriente. Como a experiência é a mãe de todas as coisas, por ela soubemos radicalmente a verdade. Gente, a valorização do conhecimento é importante. Por quê? Porque a gente fala de uma espécie do experiencialismo e curiosidade científica, que é a necessidade de comprovar pela observação e pela experiência qualquer fato antes de o aceitar como válido. É a valorização do conhecimento. Nós não podemos ser Marias vai com as outras. Nós temos sempre que observar. Nós temos sempre que analisar o contexto de algo que está acontecendo, até mesmo dentro da sala de aula, na nossa casa, na sociedade que nós vivemos. Nós temos que ser curiosos, mas curiosos de uma maneira que possamos observar as coisas,
antes de aceitar como válido. Isso, alunos, nós chamamos de valorização do conhecimento. É você realmente abrir os olhos, é você saber de fato, o que está acontecendo antes de você dizer sim ou dizer não. Você tem que estar a par da situação. Então, essa valorização do conhecimento, ela também surgiu aí no Renascimento, que é praticamente aí a observação pela experiência, que é muito importante, ok? Tudo tranquilo? Vamos então para frente. Bom, então, fazendo aqui um resumo, em síntese, os valores do Renascimento são, que nós já estudamos, o antropocentrismo, o individualismo, o classicismo, o naturalismo, curiosidade científica e o espírito crítico. Então, esses são os valores do Renascimento que a gente também fala características do Renascimento, ok? Então, a partir desses fatos aqui do antropocentrismo, do individualismo, do classicismo, do naturalismo, curiosidade científica e espírito crítico, a gente vai ter aqui no Renascimento que nova mentalidade, nova forma de ver o mundo, desenvolvimento cultural, científico e artístico. Olha para vocês verem que maravilha. Gente, é muito importante isso aqui. Isso tudo começou no finalzinho do século XIV, início do século XV, XVI, onde nós podemos praticamente participar da sociedade com reconhecimento de valores, ok? Então, essas são as características do Renascimento. Tranquilo? Podemos passar para frente? Bora lá então. Bom, gente, o que a gente nota durante o início do Renascimento é que a imprensa, ela foi muito importante para espalhar aí o Renascimento, para difundir esse movimento cultural que é o Renascimento. Por que, alunos? Olha só, o que é imprensa? Imprensa, gente, nessa época, era praticamente o quê? Os meios de comunicação. Jornais, revistas. E o que a gente pode analisar nessa gravura, nessa figura, é que são homens que estão aí, de certa forma, fazendo virar notícia. Eles estão praticamente numa fábrica onde estão produzindo jornais, e a informação, gente, ela é muito importante. A informação, ela chega em qualquer parte do mundo. Então a imprensa, ela tornou-se um importantíssimo meio de difusão de novas ideias, progressos e formas de pensamentos, permitindo a publicação de centenas ou milhares de cópias de diversas obras. A imprensa, ela foi inventada por Gutenberg no século XV, e a partir daí, Gutenberg, então, ele dá um grande valor para os renascentistas, para os grandes intelectuais do renascentismo. Então isso é importante. A imprensa, ela foi fundamental para divulgar essas obras, Ela foi fundamental aí para difundir, para espalhar aí o Renascimento, ok? Então, quando eu falo imprensa, gente, eu estou falando dos meios de comunicação. Quais são esses meios de comunicação? Na época, praticamente, era o quê? Eram jornais, certo? Mas hoje em dia nós temos o quê? Nos meios de comunicação através da imprensa. Nós temos jornais, nós temos revistas, nós temos o acesso à internet, nós temos aí a televisão, nós temos o rádio, certo? Nós temos aí vários meios de comunicação que pode ser considerado aqui a imprensa, ok? Então, a imprensa, ela é importante para divulgar determinadas situações. O que está acontecendo? Neste período, a imprensa, ela foi muito importante. Ela foi criada pelo Gutenberg no século XV, ok?
Tudo tranquilo? Então, vamos lá então. Ok. Conforme eu já falei para vocês do espírito científico, nós vamos falar agora do desenvolvimento das ciências. Gente, o espírito científico ele foi muito importante porque foi a partir daqui que a ciência ela começa a se desenvolver no campo da anatomia, da astronomia, da cartografia, da botânica, da zoologia, da geografia e da farmacopeia. Então, foi no Renascimento que o espírito científico ele praticamente começou a se desenvolver. E dentro desse espírito científico, a gente pode dizer que os estudiosos e renascentistas eles buscavam explicar o mundo por meio da observação e da experimentação. Por exemplo, do cálculo, do método e do rigor científico. E a gente pode estar analisando que eles praticamente descobriram e inovaram várias técnicas, principalmente nos campos da matemática, da física e da astronomia. Então, o que a gente observa aqui é que o espírito científico ele começa, né, a se desenvolver aqui no Renascimento. E o que nós temos hoje dentro da anatomia humana, da astronomia, da cartografia, da botânica, da zoologia, da geografia e da farmacopeia é contribuição principalmente do movimento renascentista. Ok? Tudo tranquilo? Vamos lá então. Dentro deste espírito científico, nós temos aí alguns, né, cientistas que se destacaram dentro dessa ciência. A gente chama de produção cultural humanista. Por quê? Porque eles desenvolveram praticamente a ciência, né? Nós temos aí, por exemplo, o Nicolau Copérnico. O que ele defendeu, né? Olha só, gente, a obra dele foi principalmente o que? A defesa dele foi defender o heliocentrismo, segundo o qual no centro estaria o Sol, em torno do qual girariam a Terra e os outros astros. É importante a gente estar analisando que o Nicolau Copérnico ele era um astrônomo polonês e ele praticamente contestou essa teoria geocêntrica, né? Ele praticamente aí dizia que ele reafirmava inclusive, né, pela Igreja Católica, que segundo a qual a Terra era o centro do universo. No lugar defendeu a teoria heliocêntrica, conforme eu já falei para vocês, de acordo com o qual o Sol era o centro de tudo. E a Terra e os demais planetas giravam em torno dele. Então essa era a ideia aqui do Nicolau Copérnico dentro da produção cultural humanista. E a sua área era a astronomia, que tem a ver com os astros, conforme vocês já sabem, ok? Certo. Temos também um importante cientista cujo nome é Pico della Mirandola. A obra que ele fez foi praticamente na área da literatura, no qual ele desenvolveu aí sobre a dignidade do homem. Já que o movimento ele é humanista, então esse grande escritor aí, ele desenvolveu aí uma pesquisa sobre a dignidade do homem, né? A importância do homem no centro do universo. A área está relacionada com a literatura, com a leitura, ok? Outro importante cientista que a gente tem que estar analisando é o André Vessalio. A importante obra desse cientista foi o que? Ele praticou a dissecção de cadáveres, permitindo aprofundar o conhecimento do corpo humano. Então, praticamente, ele estudou o corpo humano, ele estudou praticamente, né, a estrutura, né, do corpo humano, né, do cadáver, para que ele pudesse aprofundar, então, seus conhecimentos dentro, né, do próprio cadáver.
né? Então está relacionado com a área da anatomia, ok? Temos também o Nicolau Maquiavel, que inclusive ele era um cientista político. Ele praticamente era um homem que escreveu o livro, a obra O Príncipe, que eu acredito que vocês já conhecem. E essa obra, ela foi muito importante aí para o desenvolvimento aí do Renascimento nesse período. E o que a gente pode dizer é que a área está no Tratado de Política, falando muito de política da época, principalmente aí dessa transição de final da Idade Média para o início da Idade Moderna, ok? É um importante cientista que a gente tem que analisar também é o Galileu Galilei, né, que era um astrônomo, matemático, filósofo italiano. Ele aperfeiçoou a luneta, instrumento que lhe permitiu descobrir as luas de Júpiter, os anéis de Saturno, as fases de Vênus e as dimensões da Via Láctea e do Sistema Solar. Por meio de suas observações, confirmou a teoria heliocêntrica elaborada por Copérnico, conforme a gente já viu, certo? Então, o Galileu Galilei foi aquele responsável por confirmar a teoria heliocêntrica do Nicolau Copérnico, que a gente acabou de ler, certo? Acredito que vocês devem ter entendido a contribuição desses grandes cientistas renascentistas neste período, ok? Vamos então para a frente. Gente, é importante a gente dizer o seguinte, que quando a gente fala do Renascimento, a gente fala que contribuiu muito com a produção artística, com a produção cultural aí durante os finalzinhos do século XIV, início do século XV. E o que a gente vai estar analisando agora é a cultura renascentista, é a produção cultural humanista, né? Justamente por quê? Porque é importante dizer que o renascimento cultural ele abriu um amplo espaço para que o homem pudesse desenvolver a sua cultura através principalmente do seu raciocínio, né? Porque, conforme eu já falei, foi através do raciocínio que o homem desenvolveu aí a cultura, a literatura, a filosofia, a matemática e etc. Ok? Então, alunos, a produção cultural humanística é a cultura renascentista. Ela está ligada principalmente aí aos principais autores aí dessa cultura. Nós temos aí, por exemplo, na França, Rabelais, com a obra Gargantua e Pantagruel, que está na área da literatura, obra fascinante do período. Nós temos aí o Erasmo de Roterdão, que inclusive ele fez a obra Elogio da Loucura, que era uma literatura da crítica social da época, né? Ele era um autor aí, ele era praticamente uma pessoa que criticava, né, o momento social daquela época vivida, certo? Nós temos aí na Inglaterra o Thomas More e o Shakespeare, que inclusive fez aí a obra Utopia, né, do Thomas More, que escreveu Utopia, que é uma literatura também de crítica social, e o Shakespeare, que inclusive fez uma obra muito conhecida que é o Romeu e Julieta, que é um teatro e poesia, né? Praticamente todos já ouviram falar sobre Romeu e Julieta, ok? Nós temos na Espanha Miguel de Cervantes, com a sua obra Dom Quixote de La Mancha, e está relacionado na área de romance de cavalaria. Temos também, olha só, Portugal, os importantes escritores, Luís de Camões com os Lusíadas, com a obra Os Lusíadas, que é poesia, na área da poesia. Nós temos também em Portugal o Fernão Mendes Pinto com a obra Peregrinação, que está relacionado com a área da literatura. Nós temos também em Portugal Pedro Nunes, que com a sua obra inventou o nônio, né, que está relacionado com a área da matemática.
E temos também em Portugal, né, o escritor Duarte Pacheco Pereira com a sua obra Esmeraldo de Cito Orbes, que está relacionado com a geografia e cartografia. Então essa aqui, gente, é uma cultura rica renascentista, que é uma produção cultural humanista. Se você, aluno, tiver curiosidade de ler alguma obra dessa, você pode estar procurando, né, inclusive na nossa biblioteca. Talvez você ache alguma obra lá que te interessa. É importante, dependendo da área que você gosta, né? Se é literatura, se é teatro, poesia, se é romance de cavalarias, né? Se é literatura, matemática, geografia, história também, né? Então você pode estar procurando aí para poder aprimorar os seus conhecimentos. Muito importante esses nossos grandes escritores aí da cultura renascentista, ok? Bom, gente, eu acho que a aula ela está rendendo. É importante você estar analisando aí que estamos no segundo bimestre já, começamos o nosso conteúdo com o Renascimento, certo? E eu vou parando por aqui hoje. Na aula que vem nós vamos estar começando aí com a cultura renascentista, que é a produção cultural, certo? Na verdade, a arte do Renascimento, né? Espero que vocês tenham entendido o que foi passado para vocês na aula que